Bom dia, graça e paz. Vamos refletir? Hoje aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! E aí, como é que tá a sua fé? Ah, pastora, vou te enganar não, hein? Tá fraca, tá frágil, nem sei mais se eu acredito. Já passou por uma situação assim? Onde a pessoa olha e fala assim, só um milagre mesmo, mas eu tô fraca, eu não tô conseguindo enxergar. Gente, quando a gente lê o livro aqui de Hebreus, principalmente esse capítulo 11, ele dá como que um ânimo na gente, porque você começa a olhar, trazer à memória aquilo que Jesus, aquilo que Deus já fez na vida de tantos irmãos nossos, que romperam, que venceram, que passaram por situações que seria impossível sobreviver, mas pela fé eles sobreviveram, pela fé eles conquistaram, pela fé. E aqui no versículo 3 fala assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha, o som da voz do nosso Deus, ele é tão poderosa, que apenas o som da sua voz, ele falou, haja luz. E a luz passou a existir sem que houvesse o sol. Como assim? Pois é. Primeiro dia houve luz, mas só no quarto dia foi criado o sol. O nosso Deus, ele é um Deus que falou assim, olha, é incrível isso. Haja animais. E foi começando a existir. Árvores, céu, mar, lua, estrelas, sol. Você já imaginou, gente? Como é que não deve ter sido o, o, o milagre, o sobrenatural? Se Deus ele fez tudo isso com o universo, imagina comigo e com você. Com esses homens que nós podemos ler. Depois eu quero que você leia capítulo 11 de Hebreus. Como Noé, como Abel, como Enoque, como Abraão, como Moisés. Homens simples que romperam, que venceram. E Deus, ele fala para nós, né, através desse escritor de Hebreus aqui, Espírito Santo falando, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vê aqui no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, um homem que chegou próximo de Jesus. E ele já tinha levado o filho dele, gente, para tudo quanto é lugar. Desde criança, aquele jovem sofria. Um espírito um espírito imundo, né? Vinha sobre ele e o menino machucava o menino, queria matar o menino e ele ainda era surdo e mudo. Você já imaginou a situação do pai? E o pai dele já estava com a fé, vamos dizer assim, desgastada, porque ele já tinha ido em vários lugares. Ele foi até os discípulos. Os discípulos também não puderam fazer nada. E aí quando ele chega em Jesus, ele fala assim, Jesus, se tu podes. E Jesus fala o quê? Se eu posso? Já imaginou? O pai falando isso, se tu podes, tem compaixão de todos nós e ajuda-nos. E Jesus disse, eu posso? Se podes, tudo é possível ao que crê. E eu quero te motivar com essa palavra, querido.
tudo é possível ao que crê. Se eu posso, claro que Ele pode. Jesus pode todas as coisas. E esse pai fala assim, olha, peraí, não, é aqui mesmo. Ele já estava tão desgastado, querido, com toda a situação. E às vezes nós passamos por situações assim também, de falar, Senhor, se o Senhor pode, porque eu já estou tão desgastada. E Deus, essa manhã, Ele dá uma ordem. Assim como Ele deu para esse espírito aqui, esse espírito imundo sair dessa criança, desse jovem. E o espírito saiu, a criança foi liberta, foi curada. Assim como Jesus, lá no início, o som da voz dele foi trazendo à existência as coisas que não existem. Assim também a voz do Senhor hoje, para mim e para você prossiga, creia. Quando você começar a andar na sua fé, não olhe para trás. Continua firme, como diz aqui em Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai fazer um milagre. Se tiver que se arrepender, se arrependa. Se tiver que confessar pecado, confesse o pecado. Se tiver que clamar, clama. Se tiver que, olha, não deixa de Jesus. Olha para Ele. Ele pode todas as coisas. Não está em nós, querido. Não depende de nós. Eu aprendi algo na minha adolescência que eu trouxe para a minha vida. O que nasce de joelho, nasce para permanecer em pé. E que o que depende de mim é a oração. O idealizar é com Jesus. Eu não posso fazer um milagre aparecer, mas Ele pode. Então, qual é a minha função? Orar. E a minha oração vai fazer, como diz aí, permanecer em pé. Vai fazer com que o edifício seja inabalável. Pastor, eu não tenho fé. Mas a fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. É um processo. Vai crescer. Não desanime. Jesus, Ele ouve a sua oração. E há momentos que você não tem nem voz, não é? Só é lágrima. Pois é, até isso Ele entende. E Ele escuta. Jesus, Ele fará o milagre. Creia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigada, Senhor Deus, por essa palavra. Nós podemos ver quantos milagres o Senhor já realizou. E eu creio que o Senhor ainda pode fazer muito mais. Eu quero te pedir, ó Deus, visita agora, Senhor, essa pessoa que está doente, que está na cama. No nome de Jesus, que uma palavra do Senhor, uma simples palavra do Senhor, possa trazer vida, trazer, ó Deus, sobre cada órgão, ó Pai, sobre a pele, sobre os ossos, restauração e cura. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, repreende, ó Pai, toda essa depressão. Que o Senhor venha trazendo ânimo, força. Senhor, no nome de Jesus, ajuda essas pessoas, Pai. Ajuda elas na fé delas. Pai, cura a alma. Cura, Espírito Santo. Que o Senhor venha adentrar no mais íntimo, ó Deus. Trazendo alegria aos corações entristecidos. Trazendo paz, ó Deus, àqueles que estão atribulados. Essa opressão, ó Deus, que venha cair por terra no nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, Tu pode todas as coisas, o Senhor pode. Opera o Teu milagre, Senhor. O Senhor é um Deus que realiza o impossível, que traz à existência as coisas que não existem.
E nós cremos no Teu poder. Nós já te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos no Teu milagre. Nós cremos, ó Pai, no Teu agir. Muito obrigada. Amém.